Bom dia. Antes de seguir com os seus compromissos, permita que o silêncio desta manhã se torne um lugar de encontro com Deus. Talvez você tenha despertado com o coração pesado, como se uma sombra antiga ainda acompanhasse os seus passos, ou como se batalhas invisíveis tivessem atravessado a noite e roubado parte das suas forças. Permaneça nesta oração até o final, não por medo, mas porque há momentos em que a alma precisa parar, respirar e lembrar quem governa acima de toda a escuridão. Encontre uma posição tranquila, desacelere os pensamentos e deixe que cada palavra conduza você para mais perto da presença do Senhor. Porque, mesmo quando tudo parece silencioso, Deus continua agindo, sustentando, protegendo e abrindo caminhos onde os olhos humanos ainda não conseguem enxergar. Senhor Deus, Pai eterno e misericordioso, nesta manhã, eu me aproximo de Ti em nome de Jesus Cristo, colocando diante da Tua presença a vida desta pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces o seu nome, a sua história, os seus dias de alegria e também as noites que ninguém viu. Tu sabes onde começou cada ferida, onde nasceu cada medo e quais palavras ainda ecoam dentro do seu coração. Nada está escondido aos teus olhos, e ainda assim ela não encontra em ti condenação, mas braços abertos, verdade, correção e graça. Por isso, Senhor, recebe esta vida agora, visita a sua casa, alcança a sua mente, envolve o seu coração e faz deste instante um território santo, separado do ruído, da ansiedade e de toda opressão. Pai, há dores que a pessoa consegue explicar, mas também existem pesos que não possuem nome. Existem padrões que parecem atravessar gerações, caminhos que sempre terminam no mesmo lugar, portas que se fecham quando tudo parecia avançar e lembranças que retornam, como ventos frios em uma casa vazia. Contudo, nesta manhã, nós não nos rendemos ao medo, nem atribuímos à escuridão uma autoridade que pertence somente a Ti. Nós olhamos para a cruz de Cristo, onde o pecado foi vencido, a culpa foi carregada e o poder das trevas foi exposto. A Tua palavra afirma em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Tu nos libertaste do império das trevas e nos transportaste para o reino do Filho do Teu amor. É nessa verdade que descansamos agora, não em sensações, mas na obra completa de Jesus. Senhor, se existem palavras destrutivas lançadas contra esta pessoa, palavras de desprezo, rejeição, fracasso ou condenação, que elas percam agora o espaço que ocuparam em sua memória. Talvez tenham sido pronunciadas por pessoas próximas, em momentos de raiva, ou repetidas por tanto tempo que passaram a parecer uma sentença. Mas nenhuma voz humana pode definir aquilo que Tu criaste com propósito. Nenhuma declaração de derrota é maior do que a Tua palavra de vida. Onde disseram que ela nunca conseguiria, lembra de que a Tua graça sustenta. Onde disseram que ela não tinha valor, revela o preço pago na cruz. Onde tentaram aprisioná-la ao passado, faz ressoar em seu interior a voz de Cristo, declarando em João capítulo 8, versículo 36, que se o Filho libertar, verdadeiramente haverá liberdade. Pai Santo, em nome de Jesus, nós renunciamos a toda concordância interior com palavras de morte. Renunciamos à ideia de que esta pessoa nasceu para sofrer, de que a sua casa está destinada ao caos, de que seus relacionamentos sempre terminarão em dor, ou de que seus esforços nunca produzirão fruto. Que o Espírito Santo ilumine os lugares onde ela, cansada e ferida, começou a repetir contra si mesma aquilo que um dia ouviu dos outros. Traz arrependimento sem humilhação, consciência sem desespero e transformação sem culpa esmagadora. Ensina esta pessoa a substituir as vozes antigas pela verdade das Escrituras, até que a mente se torne como uma janela aberta ao amanhecer, deixando a luz entrar onde por muito tempo havia apenas quartos fechados e lembranças empoeiradas. Senhor, eu Te peço que visites as raízes da história desta pessoa. Tu conheces sua família, seus antepassados, os erros cometidos, as injustiças sofridas e as decisões que deixaram consequências. Nós não negamos a realidade do pecado, mas também não aceitamos que o passado tenha a palavra final. A Tua misericórdia é maior do que qualquer herança de dor. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, está escrito que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós. Por isso, diante da cruz, colocamos toda a culpa confessada, todo padrão destrutivo, toda repetição de violência, abandono, vício, mentira, infidelidade, orgulho e desespero.
Que aquilo que foi repetido por anos encontre em Jesus um limite santo, uma porta fechada e um novo começo. Pai, onde houve pecado praticado conscientemente, concede arrependimento verdadeiro. Onde houve escolhas feitas em momentos de revolta, ignorância, curiosidade ou desespero, conduz esta pessoa à sinceridade diante de ti. Que ela não tente esconder o que precisa ser colocado na luz, porque a tua luz não vem para destruí-la, mas para curá-la. A tua palavra diz, em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Então, Senhor, recebe agora aquilo que ela não consegue dizer em voz alta. Escuta o arrependimento silencioso. Vê as lágrimas que talvez nem tenham caído e purifica sua consciência pelo sangue de Jesus, trazendo a paz que o esforço humano nunca conseguiu produzir. Senhor, se esta pessoa se envolveu no passado com práticas contrárias à tua vontade, buscando respostas, proteção, poder ou consolo fora de ti, que hoje ela encontre coragem para romper com tudo aquilo que alimenta medo e confusão. Nós não exaltamos as trevas, não repetimos seus nomes e não lhes concedemos fascínio. Voltamos os olhos somente para ti, porque és o Deus vivo, santo e suficiente, que todo objeto, vínculo, promessa, hábito ou lembrança que mantenha sua consciência presa seja discernido com sabedoria, abandonado com firmeza e substituído por uma vida de oração, verdade e comunhão. Guarda esta pessoa de agir por pânico ou superstição. Conduz cada passo pela serenidade do Espírito Santo, pela orientação das Escrituras e por apoio cristão responsável. Pai, quebra o poder da culpa que continua cobrando uma dívida já confessada. Há pessoas que receberam perdão, mas continuam vivendo como prisioneiras, revisitando os mesmos erros como quem caminha em círculos dentro de um deserto sem horizonte. Nesta manhã, faz nascer um caminho. Que a cruz de Cristo se levante diante dela como uma ponte sobre o abismo, lembrando que o perdão não é uma emoção passageira, mas uma promessa firmada no caráter de Deus. Quando o acusador tentar transformar lembranças em correntes, faz esta pessoa recordar Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que essa verdade desça da mente ao coração e do coração alcance cada escolha deste novo dia. Senhor dos exércitos, entra agora nas batalhas da mente. Há pensamentos que chegam como tempestades durante a madrugada, levantando cenários de perda, tragédia, fracasso e abandono. Há momentos em que a pessoa se sente cercada por uma escuridão que não consegue explicar, e o silêncio parece maior do que sua fé. Mas tu continuas presente no meio da noite. Tu és o Deus que guiou o teu povo por uma coluna de fogo, o Deus que falou com Elias não no vendaval, nem no terremoto, mas em uma voz mansa e delicada. Fala agora ao coração desta pessoa, não com confusão, mas com paz. Não com terror, mas com firmeza. Não com acusações, mas com a verdade que corrige, consola e conduz. Em nome de Jesus, eu te peço que toda fortaleza de medo seja desmontada pela tua presença. Que pensamentos repetitivos de derrota percam força, que a ansiedade não governe as decisões e que o pânico não determine o futuro. Dá a esta pessoa sabedoria para procurar ajuda responsável quando o sofrimento emocional se tornar pesado demais, sem vergonha e sem achar que buscar cuidado diminui sua fé. Tu também ages por meio de pessoas preparadas, de conselhos sábios, de tratamentos corretos e de comunidades que acolhem. Cerca esta vida com apoio, maturidade e discernimento. Que ela não caminhe sozinha por vales profundos, mas reconheça os instrumentos de cuidado que tu colocas ao longo do caminho. Pai, visita esta casa. Passa por cada ambiente com a tua paz, alcança os lugares onde ocorreram discussões, choros, enfermidades, perdas e noites de preocupação. Que o lar desta pessoa não seja governado pelo peso das lembranças, mas consagrado novamente à tua presença. Onde existe divisão, semeia reconciliação. Onde existe silêncio hostil, abre espaço para conversas sinceras. Onde existe agressividade, estabelece limites seguros e caminhos de proteção. Onde existe desordem, concede sabedoria para reconstruir. Que cada porta seja atravessada com responsabilidade, cada decisão seja submetida à tua vontade e cada relacionamento seja tratado com verdade. Faz desta casa um abrigo, não porque nunca haverá tempestades, mas porque a tua presença será maior do que o som dos trovões. Senhor, protege esta pessoa em seus caminhos.
Quando ela sair para trabalhar, estudar, cuidar da família ou resolver as tarefas deste dia, vai à sua frente. Livra de perigos visíveis e invisíveis, de decisões impulsivas, de ambientes destrutivos e de companhias que desviam seu coração. Dá-lhe sensibilidade para perceber quando uma porta fechada é proteção e quando uma espera é preparação. Nem todo atraso é abandono, nem todo silêncio significa ausência. Às vezes, tu estás fortalecendo as estruturas antes de entregar aquilo que foi pedido. Ensina esta pessoa a não arrombar portas que a tua mão fechou e a não ter medo de atravessar aquelas que tu abriste. Que seus passos sejam firmes, mesmo quando o caminho estiver coberto de neblina. Senhor, alcança também os relacionamentos desta pessoa. Se existem vínculos marcados por manipulação, controle, humilhação ou medo, dá coragem para reconhecer a verdade e buscar proteção. Que ninguém use linguagem espiritual para manter esta pessoa presa ao abuso, à culpa ou à submissão destrutiva. Tua vontade não é que ela viva esmagada. Conduza a conselhos seguros, autoridades responsáveis e pessoas maduras que possam ajudá-la a estabelecer limites. Ao mesmo tempo, se ela tem ferido outros por causa de dores não tratadas, revela isso com misericórdia e firmeza. Ensina a pedir perdão, reparar o que for possível e abandonar comportamentos que reproduzem a mesma escuridão da qual deseja ser livre. Pai, há batalhas que parecem antigas demais, como muralhas cobertas pelo musgo dos anos. Há hábitos que sobreviveram a muitas promessas, ressentimentos que foram alimentados em silêncio e feridas que se transformaram em identidade. Nesta manhã, nós te pedimos uma obra profunda, não apenas uma emoção momentânea. Vai até as fundações. Mostra o que precisa ser removido, curado, perdoado e reconstruído. Dá paciência para o processo, porque algumas correntes caem em um instante, enquanto outras são enfraquecidas a cada escolha de obediência. Que esta pessoa não despreze pequenos avanços. Cada pensamento recusado, cada limite estabelecido, cada pedido de ajuda e cada manhã de oração pode ser uma pedra retirada de uma antiga prisão. Senhor Jesus, tu enfrentaste a cruz e atravessaste a morte, e o sepulcro não conseguiu te reter. Por isso levantamos agora o nome que está acima de todo nome. Não como uma fórmula, mas como nossa única esperança. Não como um grito vazio, mas como confissão de fé. Jesus Cristo é Senhor sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este passado e sobre este futuro. Que tudo aquilo que resiste à tua verdade seja confrontado pela luz. Que toda mentira seja desmascarada, todo medo seja colocado em seu devido lugar e toda acusação seja silenciada pelo testemunho da cruz. A vitória pertence a ti, e esta pessoa não precisa vencer pela força do próprio braço, mas permanecer em ti, revestida da verdade, da justiça, da fé e da palavra. Pai, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, ensina esta pessoa a permanecer firme. Cinge sua mente com a verdade quando a confusão tentar dominá-la. Guarda seu coração com a justiça de Cristo quando a vergonha quiser reaparecer. Coloca paz em seus passos para que ela não responda ao mal com mais mal. Levanta o escudo da fé quando palavras inflamadas forem lançadas contra sua identidade. Protege seus pensamentos com a certeza da salvação e coloca em seus lábios a tua palavra, usada com humildade e fidelidade. Que essa armadura não seja apenas uma imagem bonita, mas um modo diário de viver, escolhendo a verdade quando a mentira parece mais fácil e a obediência quando a antiga rotina chama novamente. Agora, Senhor, nós chegamos ao ponto mais profundo desta oração. Diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, pedimos que toda maldição espiritual, toda palavra de condenação, todo ciclo de pecado confessado, toda aliança contrária à Tua vontade e toda influência que se aproveita da culpa, do medo ou da ignorância seja quebrada pelo poder da cruz. Que não permaneça sobre esta vida nenhuma sentença que Tu não escreveste. Que não prospere nenhuma arma preparada contra ela, conforme a promessa de Isaías capítulo 54, versículo 17. Não porque esta pessoa seja perfeita, mas porque sua confiança está no Deus que justifica, restaura e chama pelo nome. Quebra, Senhor, o ciclo de abandono que atravessa relacionamentos. Quebra o ciclo de violência que transforma lares em campos de batalha. Quebra o ciclo de dependências que promete alívio e entrega correntes. Quebra o ciclo de mentira que destrói confiança. Quebra o ciclo de miséria alimentado por exploração, desordem e falta de esperança.
Quebra o ciclo de religiosidade baseada em terror, onde a pessoa nunca descansa porque acredita que precisa comprar, merecer ou conquistar a tua proteção. Revela o Evangelho da Graça, que chama ao arrependimento e oferece reconciliação. Que a liberdade não seja usada como desculpa para voltar ao erro, mas como força para caminhar em novidade de vida. Senhor, onde houve rejeição desde a infância, derrama pertencimento. Onde houve palavras duras de pais, familiares, líderes ou pessoas que deveriam proteger, cura a imagem ferida que esta pessoa carrega de si mesma. Onde ela aprendeu a esperar sempre o pior, ensina a reconhecer o bem sem baixar a guarda diante do perigo. Onde foi ensinada a acreditar que Deus estava sempre pronto para castigá-la, revela a santidade que corrige e o amor que acolhe. Tu és Pai, e em ti não existe instabilidade, manipulação nem crueldade. Aproxima esta pessoa do teu coração, até que a oração deixe de ser um ato de desespero e se torne também um lugar de descanso. Pai, se há ressentimento guardado, conduz esta pessoa pelo caminho do perdão. Não permita que ela confunda perdoar com negar o que aconteceu, apagar consequências ou voltar para ambientes inseguros. O perdão entrega a justiça em tuas mãos e impede que a ofensa continue governando por dentro. Dá tempo, sabedoria e apoio para esse processo. Se o coração ainda não consegue sentir, começa pela decisão de não alimentar vingança. Vai retirando o veneno lentamente, como a chuva que limpa uma terra queimada. Que as memórias permaneçam como testemunho de superação, não como portas abertas para a mesma dor. E onde for possível e seguro, conduz à reconciliação. Onde não for, concede paz para seguir sem carregar correntes invisíveis. Pai eterno, cobre esta pessoa com a proteção descrita no Salmo 91. Que ela habite no esconderijo do Altíssimo, não como quem foge da realidade, mas como quem encontra força para enfrentá-la. Sê seu refúgio quando as notícias forem pesadas, sua fortaleza quando o coração vacilar e seu abrigo quando a noite parecer longa. Livra da armadilha escondida, da decisão apressada, da palavra mal intencionada e do caminho que parece seguro, mas termina em destruição. Envia livramentos que ela perceberá e também aqueles que jamais conhecerá. E, acima de tudo, guarda sua fé para que a proteção não se transforme em superstição, mas em confiança madura no Deus soberano. Senhor, faz surgir luz onde a escuridão parecia definitiva. Como o primeiro raio que atravessa nuvens densas depois de uma tempestade, deixa a esperança tocar esta vida novamente. Talvez nada ao redor tenha mudado ainda, mas começa a mudança por dentro. Dá a ela olhos para perceber pequenas evidências da tua bondade. Uma conversa que chega no momento certo, uma oportunidade inesperada, uma força que aparece quando parecia não haver mais nenhuma. Que esta manhã marque não apenas o fim de uma oração, mas o início de uma postura diferente. A pessoa que entrou neste momento com medo pode sair com paz. A que chegou esmagada pode levantar a cabeça. A que se sentia sozinha pode reconhecer que foi acompanhada o tempo inteiro. Senhor, renova a identidade desta pessoa em Cristo. Ela não é o erro que cometeu, a palavra que recebeu, a perda que sofreu ou o diagnóstico que ouviu. Também não é definida pela opinião de quem a rejeitou. Ela é uma vida conhecida por ti, chamada ao arrependimento, alcançada pela graça e convidada a caminhar em comunhão. Ensina-a a viver essa identidade com humildade, sem orgulho espiritual e sem desprezar aqueles que ainda enfrentam suas próprias batalhas. Que a liberdade recebida produza compaixão, que a cura não a torne indiferente, que o testemunho não seja usado para exaltar a si mesma, mas para apontar para a fidelidade de Deus. Pai amado, sela esta oração com a tua paz. Não uma paz frágil, dependente de circunstâncias perfeitas, mas a paz de Cristo, que permanece mesmo quando algumas respostas ainda não chegaram. Guarda o coração e a mente desta pessoa, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que ela não saia daqui procurando sinais assustadores, mas reconhecendo a firmeza da tua palavra. Que não viva observando a escuridão, mas mantendo os olhos em Jesus. Que não alimente medo de maldições, mas cresça na certeza de que pertence ao Senhor. O medo pode bater à porta, mas não precisa receber moradia. A lembrança pode voltar, mas não precisa assumir o controle. A batalha pode existir, mas a presença de Deus continuará sendo maior. Agora, Senhor, deixa o silêncio desta manhã falar ao coração. Depois de tantas palavras, nós descansamos em Ti.
sem exigir que tudo seja resolvido de uma vez, sem tentar controlar o invisível e sem carregar o peso de amanhã. Esta pessoa entrega a ti o que entende e também o que não consegue compreender. Coloca aos teus pés seus familiares, sua casa, seu futuro, suas escolhas e seus medos. Que ela sinta não apenas como uma emoção passageira, mas como uma convicção profunda que não está abandonada. Tu permaneceste no deserto, na tempestade, no vale e na noite. Permanecerás também neste novo dia. Eu declaro, fundamentado na tua palavra, que Jesus Cristo é a esperança desta pessoa. Que a graça seja mais forte do que a culpa, que a verdade seja mais forte do que a mentira e que a luz alcance cada parte da sua história. Que toda corrente que precisa ser quebrada seja rompida pela cruz e que todo hábito que precisa ser abandonado seja vencido com perseverança, apoio e obediência. Que portas corretas se abram, que portas perigosas permaneçam fechadas e que o caminho diante delas seja iluminado pela tua sabedoria. Mesmo que ainda existam montanhas, concede força para subir. Mesmo que o vale continue por algum tempo, segura sua mão. Obrigado, Senhor, porque a noite não dura para sempre. Obrigado porque o amanhecer chega sem pedir licença à escuridão. Obrigado porque em Cristo existe perdão, reconciliação, libertação e vida nova. Recebe esta pessoa, fortalece sua fé e ensina-a a permanecer perto de ti depois que esta oração terminar. Que ela abra as Escrituras, cultive uma vida sincera de oração, procure comunhão saudável e caminhe com responsabilidade. Que a liberdade desta manhã não seja apenas uma sensação, mas o começo de decisões transformadas, relacionamentos tratados e passos firmes na direção da luz. Nós entregamos tudo em tuas mãos e descansamos sob a autoridade de Jesus Cristo. Que o teu nome seja honrado nesta vida, nesta casa e nesta história. Que o Espírito Santo console, corrija, fortaleça e conduza. Que o amor do Pai envolva esta pessoa quando o mundo parecer frio. E que a graça do Filho só lembre, em cada novo amanhecer, que a cruz já falou mais alto do que toda acusação. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários. Eu recebo a paz de Deus sobre a minha vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia com fé, esperança e renovação.